Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Graça e paz, amém? Amém. Sempre é mais bonito na segunda vez. Você pode abrir sua Bíblia em Neemias 8. Abra rápido, porque eu quero comer pastel. Fala rápido para comer pastel. Nós estamos estudando um pouquinho sobre o livro de Neemias, estudando um pouquinho da história desse homem que se importa demais com a história de Jerusalém, se importa demais com a história do povo dos seus pais, com o seu povo, e começa um movimento de reconstrução daquela cidade que estava destruída. E durante todos os outros 7 capítulos nós vemos muitas coisas acontecendo com Neemias e com as pessoas que trabalhavam com ele. E nós vimos no domingo passado, no capítulo 7, que depois de praticamente a reconstrução da cidade, os muros serem erguidos, as portas serem colocadas, no capítulo 7 nós vemos então agora o desejo de Neemias de que aquelas pessoas que estavam ali e outras pessoas que durante a história da humanidade, pessoas que foram tiradas de Jerusalém, pessoas que foram pelos babilônicos, por outros povos, pelos persas, foram tirados daquele lugar. O desejo de Neemias de que essas pessoas pudessem retornar para agora habitar numa Jerusalém reformada, numa Jerusalém nova. E no capítulo 7 então nós vemos Neemias com o desejo de que houvesse ali no meio daquele povo uma vida em comunidade. Nós vemos o desejo dele de que as pessoas, mais pessoas pudessem estar habitando ali naquele lugar, até porque Neemias deu um belo tapa ali, comprou aparador, vamos pôr mural novo, pintamos classinha, mexeram na iluminação lá de Jerusalém, uma série de coisas, fizeram fanpage, site. Neemias tinha agitado a situação lá de Jerusalém e queria que as pessoas estivessem voltando para viver com ele aquele momento. E nós entendemos, lendo, estudando o capítulo 8 de Neemias, irmãos, que não é só de tijolo, argamassa da fortaleza, que é algo que é suficiente para garantir o futuro daquele povo. Podia também encher a cidade de gente, como era o desejo de Neemias de trazer aquelas pessoas de volta. As necessidades materiais, então, até o capítulo 7, foram supridas. E agora era necessário se concentrar em outras necessidades. O povo tinha necessidades espirituais, e é nisso que Neemias começa a se concentrar a partir do capítulo 8. E nós vamos ver no capítulo 8, irmãos, que o foco deste capítulo é o estudo da palavra de Deus. E o Salmo 119, versículo 5, você não precisa abrir, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra então é luz. A palavra é o que pode guiar eu e você durante o nosso caminho, na nossa caminhada. É a palavra que pode nos ajudar, é a palavra que pode nos mostrar um novo caminho. Ainda no Salmo 119, no versículo 103, o salmista diz assim: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que mel para a minha boca. O salmista então está deslumbrado, chega a comparar então, dizer que a palavra de Deus é mais doce então do que o mel, a palavra de Deus é mais gostosa do que o pastel, do que pizza, do que outras coisas. Ainda no Salmo 119, o salmista diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E nesses 3 versículos nós já conseguimos entender juntos então a importância da palavra de Deus. Primeiro porque ela é luz para nós, ela é luz para o nosso caminho. Se existe alguma dúvida no caminho que seguimos, se existe alguma insegurança, se existe alguma escuridão, nós temos na palavra luz. O salmista diz também: é a tua palavra que eu guardo para que eu não peque contra ti. E se nós servimos a Deus, o nosso desejo é que a gente possa não pecar. A nossa busca diária é que a gente acerte o alvo.
E o salmista está dizendo, ó, para acertar o alvo, uma das coisas que eu faço é guardar no coração a tua palavra. Ainda no Salmo 119, no 72, o salmista diz que essa palavra vale mais do que milhares de peças de prata e ouro. Vale mais do que qualquer dinheiro, vale mais que qualquer bem. A palavra vale mais que isso. Por isso que agora Neemias olha para Jerusalém e fala, não, eles estão precisando de algo mais, a cidade está reconstruída, fisicamente estamos bem, mas agora nós precisamos direcionar o povo para outras coisas. João 14, 21, Jesus disse que quem tem os meus mandamentos e o obedece, esse é o que me ama. A importância da palavra de Deus agora nos diz que quem guarda, quem tem esses mandamentos, quem tem essa palavra e obedece a palavra, e não só conhece essa palavra, esse é o que ama Deus, esse é o que ama Jesus. Tiago 1,25 diz que esse cara que observa atentamente, a pessoa que observa atentamente essa lei, que é perfeita, será feliz naquilo que fizermos. Talvez nesses 5, 6 versículos nós já tenhamos respostas, irmãos, para muitos problemas da nossa vida. Muitas situações podem ser resolvidas, porque se nós estamos em dúvida em qualquer situação, se existe uma dúvida nas nossas vidas, a palavra de Deus pode ser luz para nós. Se nós queremos não pecar, nós precisamos guardar essa palavra. Se nós queremos ser felizes, Tiago diz, quer ser feliz? Então, observa atentamente a lei, essa lei que é perfeita. Irmãos, a palavra de Deus contém tudo aquilo que nós precisamos para responder as perguntas que nós temos e os questionamentos. Talvez você não vai encontrar, será que eu posso fumar? O que a palavra de Deus fala sobre o cigarro? Talvez você não vai encontrar o cigarro na palavra, mas você vai encontrar conceitos que vão te ajudar a responder essa pergunta, como muitas outras. Philip Yancey, num livro chamado Decepcionado por Deus, fala o seguinte, Deus não fala mais como Ele falava antigamente, é o mesmo Deus, Ele não muda, Ele não fala como Ele falava por visões, através de profetas. Por quê? Porque tudo que Deus quer falar com a gente está aqui. E muitas vezes nós negligenciamos a importância dessa palavra, porque muitas vezes é mais fácil que a gente vá buscar uma profeciazinha, pegar na caixinha de promessa um versículo, abrir a Bíblia e falar o que Deus vai falar comigo hoje. É muito mais fácil. Max Lucado, num exemplo que eu já dei aqui, eu adoro, diz que é comer comida mastigada. Quando nós só ouvimos e não temos o nosso tempo, nosso momento de pegarmos eu e você, a palavra de Deus lá na nossa casa, e orar, e ler, e buscar o entendimento para que essa palavra fale aos nossos corações. E é essa a preocupação de Neemias, e é essa a preocupação que nós temos que ter, que possamos entender essa palavra, e ela vai ser luz no nosso caminho, e ela vai ser o que vai nos ajudar a não errar o alvo, e ela vai nos tornar felizes. Neemias está preocupado com aquele povo. Neemias está preocupado com que aquele povo agora entenda, além da situação física, que Neemias possa entender a situação espiritual. Um estudioso chamado Tom Rainer diz que fez uma pesquisa com 576 igrejas batistas lá nos Estados Unidos e chegou à conclusão que a pregação é o principal fator para o crescimento saudável da igreja. Obrigado. A pregação é o principal fator para o crescimento saudável da igreja. Não é numérico. Porque quando nós pregamos, e nós pregamos a sã doutrina, não agrada a ninguém. Falar a verdade muitas vezes incomoda, porque muitas vezes na maioria das vezes nós temos algo que nós carregamos, um pecado, algo que nós não conseguimos enxergar, que aquilo nos impede muitas vezes de nos aproximar
de Deus, de nos aproximar com os nossos irmãos, de termos mais comunhão. E muitas vezes nós não queremos mudar aquilo. E quando nós ouvimos a mensagem, a pregação, muitas vezes aquilo vai de encontro com o teu pecado, com aquilo que você precisa mudar. E a pregação tem esse objetivo. A pregação tem que ser viva, tem que ser eficaz, e ela tem que realmente confrontar aquilo que vem para blá 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 nos teus ouvidos, para só te agradar. Tem algo errado. A pregação tem que trazer conversão para as nossas vidas, e nós temos zelado por isso aqui na igreja. E quando nós pregamos, nós tentamos fazer com que você entenda essa palavra que pode ser vida, essa palavra que pode ser essa luz. Mas ainda assim, irmãos, existem muitos problemas. Primeiro, existe um criticismo bíblico que diz que a Bíblia, as coisas que estão na Bíblia não podem ser acreditadas, não são dignas de ser aprendidas. Existe uma outra teologia liberal que diz que esse cristianismo que nós pregamos é somente um sistema ético, que a própria ênfase da Bíblia não passou de um engano. Isso aqui que vocês estão vendo aqui é tudo mentira. E existe ainda, irmãos, a nossa cultura, que faz com que eu e você a gente não consegue, irmãos, ter um conhecimento profundo de nada. Se você é diferente disso, depois você fale comigo, porque eu não consigo, eu particularmente, ter um conhecimento profundo de nada, porque nós vivemos numa era maluca, onde as coisas mudam muito rapidamente, a tecnologia muda, cada coisa é nova, os bordões são novos, as brincadeiras são novas, as ferramentas são novas, a internet é tudo novo, mudando constantemente. Quando você se aprofundar de algo, mudou. A nossa cultura então faz com que a gente não tenha um conhecimento profundo das coisas. Isso impede então que nós possamos nos debruçar nessa palavra, possamos entendê-la, possamos buscar um conhecimento. Não há nada mais importante, irmãos, do que a palavra de Deus. Não há nada mais importante do que a gente possa buscar o conhecimento, e a resposta para as nossas perguntas estão aqui. E o que nós fazemos aqui no púlpito é compartilhar com você essa palavra. Mas ainda assim você precisa, irmãos, ter o teu momento, que você pegue essa palavra e você possa estudá-la, e você possa muitas vezes ler o mesmo texto de Neemias 8 e entender coisas diferentes que eu entendi. Ou até mesmo que você possa ter lido Neemias 8 e no final da mensagem você chega e fala: Leandro, eu entendi diferente do que você entendeu. Ou que você de alguma maneira possa me ajudar a entender algo. Para isso você precisa não comer aquela comida, como diz Max Lucado, mastigada, mas que você mesmo possa digerir a palavra de Deus. Voltando para Neemias. Por isso Neemias convoca um congresso bíblico. Neemias faz um agito lá em Jerusalém e fala: ó, tal dia, tal horário, a gente vai ter um congresso bíblico aqui. Não é reunião de prosperidade, não é reunião dos milagres, é aprendizado da palavra de Deus. E eu convidei Esdras, aquele mesmo, também registrado na palavra, nos livros históricos, para ser preletor. Irmãos, não havia nenhuma garantia de que aquele culto estaria cheio, que as pessoas, principalmente aqueles operários, aqueles homens que trabalharam com Neemias na reconstrução de Jerusalém, pudessem voltar para um dia de estudo, e muito menos que trouxessem seus familiares e amigos para vamos passar um dia juntos, estudando a palavra de Deus. Com isso, Neemias, com Esdras, colocam a palavra de Deus em primeiro lugar agora na vida daquela cidade. E o que ocorre então em Jerusalém, o que nós vamos ver em Jerusalém daqui para frente, é resultado da resposta daquele povo às Escrituras, a resposta daquele povo do que foi lido por Esdras. E só então o povo a quem foi confiada a lei de Deus, é um povo que pode assegurar que as estruturas físicas, institucionais, que foram estabelecidas possam cumprir o seu verdadeiro propósito.
Esse prédio sem compartilhamento da palavra de Deus, esse prédio sem a ação do Espírito Santo de Deus não é nada, é simplesmente um prédio. Jerusalém sem a consciência daquele povo sobre a palavra de Deus seria mais uma cidade. Eu queria ler com você agora Neemias 8, do versículo 1 ao versículo 6. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante do povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Algumas atitudes nós vemos no povo, irmãos, e algumas coisas, contextos históricos, são interessantes. Primeiro, 2 versículos dizem que o povo que foi convocado foi o povo que estava apto para entender. Na presença dos homens, diz o versículo 3, mulheres e de outros que podiam entender. Eles convocaram então pessoas que tinham, somente aqueles que tinham uma capacidade para que pudessem entender aquilo, não que eram intelectuais, mas alguns teólogos dizem que as crianças ficaram em casa, aquelas que tinham uma idade que possivelmente não entenderiam o que seria pregado. No versículo 3 diz que esses homens estavam de ouvidos atentos. O povo permaneceu, irmãos, desde o começo da manhã até o meio-dia. Alguns dizem que foram entre 5 e 6 horas, sem sair do lugar, sem intervalo, sem recreio, sem coffee break, nada. Não havia dispersão, distração, nada. O povo estava ali, disposto a ouvir a palavra de Deus. Principalmente, irmãos, porque naquela época não tinha, como hoje nós temos Bíblias de várias traduções no celular, no computador, não. Então eles não tinham essas cópias da lei. Para eles era uma grande emoção, um grande privilégio ouvir a palavra de Deus. Versículo 2, 3 e 8 reforça que eles estavam bem despertos, atentos, realmente focados para que eles tivessem entendimento. Versículo 5 fala que eles tiveram reverência, muita reverência em relação à palavra de Deus. E estudando alguns historiadores e teólogos, é interessante que alguns ficam muito indignados com a questão da reverência hoje em dia, irmãos. Alguns ficam indignados com o cuidado que as igrejas hoje têm, não só com a palavra de Deus, nos cultos, mas principalmente, um deles fala, eu vou ler aqui o que o teólogo fala, J. Parker, ele diz o seguinte: eu fico imaginando como o Espírito Santo se sente, quando vê Bíblias sendo colocadas no chão da igreja, usadas como porta-papel, ou mesmo esquecidas na igreja, onde são empilhadas. Defendemos a Bíblia como a palavra de Deus, mas nem sempre a tratamos como tal. Alguns historiadores mais conservadores ficam até chateados com a situação de muitas vezes nós esquecermos a Bíblia, de muitas vezes nós ignorarmos que nós temos até a Bíblia.
esse povo estava totalmente reverente a esse momento que ouviam a palavra de Deus. O versículo 6 fala sobre adoração, porque quando Esdras fala, o povo responde com um sonoro amém, levanta as mãos e se prostra para adorar. Tamanho era a reverência, tamanho era a dedicação e entendimento do povo nesse momento de compartilhar, de pregação. Neemias tinha criado um púlpito para Esdras, ele estava alto, podia ver todas as pessoas, aquelas pessoas estavam ali então há horas ouvindo a palavra de Deus, atentas. E alguns efeitos, irmãos, a pregação dessa palavra, que é importante para nós. Existem alguns efeitos, o primeiro deles está no versículo 8, que diz assim: leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Primeiro efeito da pregação, então, irmãos, que essa pregação precisa, então, atingir o intelecto, atingir a mente. Eu estou falando aqui para você, historiadores e pesquisadores dizem que daqui a alguns minutos você não vai prestar atenção em mais nada do que eu vou falar. Jesus traz a parábola do semeador em Mateus 13, de 1 a 19, e ele fala de 4 sementes que são lançadas, e só uma dessas sementes, então, dão fruto. E Max Lucado diz que isso significa que só 25% das pessoas nessa noite vão entender a palavra de Deus. De todos que estamos aqui, só 1/4 vai entender e assimilar algo que foi pregado. Essa palavra, então, irmãos, tem que atingir a tua mente. A pregação inicialmente é dirigida à mente, depois disso ela pode sim, através do Espírito Santo, entrar no teu coração e liberar poder transformador nas nossas vidas. E é para isso que estamos aqui, essa é a nossa oração, que essa palavra seja entendida e que você possa, através do Espírito Santo, ser mudado, transformado. A preocupação de Neemias e Esdras contra o entendimento era grande, tanto que o verbo entender é mencionado 4 vezes nesse capítulo. Depois que atinge então a nossa mente, que você começa a ouvir algumas coisas e imaginar que elas fazem sentido na tua mente, na tua vida, e que elas podem ser aplicadas para você racionalmente. Você está falando: caramba, o Leandro está dizendo que é importante eu ler a Bíblia. Pô, é verdade, o Leandro está dizendo que a Bíblia tem resposta para várias coisas. O Leandro está falando sobre a importância da Bíblia. Depois disso, irmãos, o versículo 9 diz que essa palavra então pode atingir agora a tua emoção, essa palavra então pode atingir o teu coração. E o versículo 9 diz: então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. A palavra então, irmãos, produz um quebrantamento, produz então um arrependimento, e muitas vezes um choro, irmãos, mas é um choro que se baseia no impacto que o entendimento dessa palavra pode causar nas nossas vidas, pode causar no nosso coração. Uma tristeza então, irmãos, que faz com que a gente reflita que muitas vezes a gente vai tão longe, sem saber o que agrada e desagrada a Deus, ou às vezes até sabendo e fazendo mesmo assim, e com isso nós falhamos de alguma maneira em servir a Deus apropriadamente. E esse é o choro que aquele povo estava tendo naquele momento. E Neemias e Esdras ficam preocupados porque o povo estava chorando, porque a palavra que primeiro invadiu a mente deles e agora invadiu o coração, produziu um arrependimento. E é essa a intenção da palavra de Deus, que a palavra possa produzir na tua vida um arrependimento. E talvez você vá chorar, ou talvez você até só vai se arrepender, ou você vai só refletir em algo, mas aquele povo chorava. Paulo, na sua carta a Romanos 3,20, diz que é pela lei, nessa lei é que vem o pleno conhecimento do pecado.
A lei, a palavra não pode nos salvar, irmãos, mas a palavra pode nos convencer, pode fazer com que você entenda o que precisamos para que as nossas vidas possam caminhar correndo para Cristo, para que as nossas vidas possam de alguma maneira servir, se manter fiéis ao serviço de Cristo, que as nossas vidas possam ficar firmadas em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. A sequência então, irmãos, é interessante, porque primeiro vem a convicção do pecado, e aqueles homens, com as palavras de Esdras, entenderam que eles eram pecadores. Depois disso choraram, entenderam que eram pecadores e choraram, e depois disso então entenderam o perdão, e depois que entenderam o perdão, então, irmãos, o pranto se transforma em festa, a tristeza se transforma em alegria, porque nós somos pecadores, eu e você somos pecadores, e se nós entendermos isso realmente no significado, irmãos, se nós entendermos que Deus é grande, Deus é santo, Deus é poderoso, e é esse Deus que nós louvamos aqui, e nós olhamos esse Deus tão santo, que mandou o seu Filho aqui na terra, sem pecado, morrer por nós, e nós olhamos que nós somos pecadores, nós somos totalmente, irmãos, estamos totalmente aquém de qualquer possibilidade de merecer algo. Quando nós olhamos essa situação, nós podemos até chorar, irmãos. Nós cantamos a um Deus que é santo, e nós estamos tão longe de sermos santos. Nós cantamos a um Deus tão majestoso, tão misericordioso. Nós estamos muitas vezes aquém, muitas vezes longe de Deus. Nós podemos chorar com essa situação, mas em seguida, irmãos, nós podemos celebrar, porque é esse Deus que nos alcança com graça, nos alcança com misericórdia, e faz com que eu possa estar aqui falando com você nessa noite, faz com que a gente possa celebrar e glorificar, e aquele povo então começa a celebrar, aquele povo então começa a se alegrar, porque entende que pecou, mas entende que é perdoado. Eu e você somos perdoados. Nós pecamos, mas nós temos o perdão, porque a misericórdia de Deus é renovada a cada manhã, nós temos graça. Jesus veio para se fazer justiça por nós. O castigo que era para nós foi pago por Jesus, e é esse castigo que nos dá a possibilidade de estarmos aqui nessa noite celebrando. A palavra de Deus então, irmãos, traz para nós a convicção da culpa. Nós lemos e falamos, caramba, e Paulo fala isso, o que eu quero fazer o bem eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. E é essa culpa, irmãos, que deve nos conduzir ao arrependimento, e é esse arrependimento na certeza que nós somos perdoados. Não importa qual é o teu passado, não importa o que você faz, Deus nos alcança com graça. É essa convicção, irmãos, que faz com que a gente possa celebrar nessa noite, faz com que a gente possa nos alegrar, faz com que a gente possa aplaudir, glorificar o nome do Senhor. Porque a cada momento nós podemos ser restaurados, através da graça, através da misericórdia. Versículo 10, Neemias falou, vocês podem sair, para de chorar, comam, bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A versão Almeida corrigida e revisada fiel diz, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria então que Neemias falou, para de chorar, vai comer, vai beber, vai comer pastel, vamos comemorar, fica alegre. Tem pastel de um monte de sabor, fica alegre, se não come carne tem queijo. Coma, beba, reparta o que tem, paga um pastel para o teu irmão. Mas não deixe que teu irmão saia hoje sem comer pastel. Essa alegria tem 3 aspectos, irmãos. O primeiro deles, talvez seja o versículo mais conhecido de Neemias. Primeiro, essa alegria tem uma origem divina. A alegria vem do Senhor, é o que diz o texto. Essa alegria também tem um conteúdo divino, porque Deus não é apenas a origem
dessa alegria, mas ele é o conteúdo dessa alegria, porque o povo se regozijou em Deus, e nós podemos nos alegrar nessa noite em Deus, porque nós temos que olhar a graça, o amor, a misericórdia, e entendemos que na presença de Deus então a plenitude de alegria, porque nós estamos aqui nessa noite, porque nós somos salvos, alcançados por tão grande amor. E o terceiro aspecto é que essa alegria de Deus tem um efeito que é glorioso, que é a nossa força, que é força. A alegria do Senhor é a vossa força. Então celebrem, é o que Neemias diz, festejem, em vez de tristeza, alegria. Alegria. E é interessante o texto, irmãos, porque esse texto é linkado de uma maneira que talvez você nunca tenha entendido. O contexto do texto fala sobre o ensino da palavra de Deus, a tristeza do povo reconhecendo o pecado, e a alegria agora, entendendo que a graça alcançava aquele povo, entendendo que eles eram perdoados. Quando o povo entende e começa a obedecer a palavra de Deus, e começa a meditar na palavra de Deus, dar determinada importância para a palavra, reconhece o pecado e se alegra, e a força dessa alegria vem de Deus, porque a origem é de Deus, o conteúdo é de Deus, porque Deus continua, irmãos, e vai continuar nos alcançando com essa misericórdia e com essa graça. Qualquer outra alegria que nós possamos buscar é temporária, é artificial. Não se trata de uma substituição da tristeza pela alegria, mas se trata da transformação da tristeza pela alegria. Nós entendemos que somos falhos, chegamos a Deus, recebemos graça e nos alegramos, e podemos nos alegrar, e podemos celebrar, e podemos nos sentir amados. Se você não se sente assim, irmãos, você está perdendo de desfrutar a alegria que vem do Senhor. Somos amados, somos salvos. Os judeus então em Jerusalém haviam encontrado a alegria de ouvir a palavra de Deus, a alegria de se reconhecer salvos, perdoados. E aí outra coisa interessante no texto, irmãos, é que Neemias diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Em outras traduções diz: é a nossa força. Em nenhuma tradução Neemias está dizendo: a alegria do Senhor é a tua força, é a minha força. Neemias está dizendo: é nossa, é a nossa força. Se na tua Bíblia está dizendo outra coisa diferente disso, me fala, porque o meu entendimento é, irmãos, que para que nós possamos ter essa alegria completa, para que nós possamos ter essa alegria fortalecendo, nós precisamos então estar juntos, porque a alegria não é minha, a alegria é nossa, a alegria é vossa, a alegria é daquele povo. Então nós precisamos nos encontrar e nós precisamos juntos celebrar a esse Deus que nos alcançou com tamanho amor. A alegria então é consequência de perdão dos pecados, irmãos, não é consequência de nenhuma vitória. Nós podemos, por mais que a situação esteja complicada, por mais que a enfermidade esteja piorando, por mais que a situação do desemprego esteja, por mais que o dinheiro não tenha dinheiro para pagar a conta amanhã, por mais qualquer situação que possa estar acontecendo, irmãos, a alegria do Senhor é nossa força, porque nós somos perdoados, porque a graça de Deus nos alcança. Não importa se tem dinheiro amanhã, não importa se está doente, não importa se tem emprego, não importa, irmãos. O que importa é que nós somos perdoados, irmãos. Nós somos salvos, nós temos, irmãos, a garantia da vida eterna. Nós fomos alcançados por Cristo, irmãos. Nós temos a coisa mais importante das nossas vidas: salvação. O segredo dessa alegria então é crer no que Deus diz através da sua palavra e agir, irmãos, de acordo com essas verdades. A nossa fé então se baseia nessa palavra, no ensinamento de Deus, na palavra de Deus. Nós cremos em Cristo e nós temos aqui o manual para nós. Nós temos então, irmãos, a possibilidade de conhecer cada vez mais
Agora é extremamente importante que você entenda algo. Eu posso conhecer isso aqui de cabo a rabo, irmãos, ter lido 400 vezes. Nós temos pessoas, estudiosos que já leram a Bíblia, ateus, pessoas que são de outras religiões que já leram a Bíblia muito mais vezes do que qualquer pastor, do que qualquer missionário. Se isso aqui, irmãos, não for vivo na tua vida, se o Espírito Santo não trouxer revelação, a letra é morta. É o que diz em Coríntios. A letra é morta. Nós podemos conhecer isso aqui, irmãos, mas se nós não vivermos isso, se nós não deixarmos que o Espírito Santo fale, não significa nada. Aquele povo ouve Esdras, entende na mente, entende no coração, chora porque entende o pecado, e faz com que a palavra e o entendimento possam ser aplicados na mudança da vontade. O versículo 12 de Neemias diz assim: então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. O povo entende então, irmãos, e agora tem vontade de sair, de comer, de beber, de repartir, de comemorar. Os últimos versículos de Neemias, irmãos, capítulo 8, o povo lê a palavra de Deus e entende algo sobre fé, uma festa, que era uma tradição judaica. Eles falam: pronto, a palavra está dizendo que nós devemos fazer isso, então vamos fazer, porque é o que diz a palavra de Deus. Eles estão sendo agora, irmãos, obedientes. Neemias no versículo 10 fala: sai, come, bebe, comemora. Agora no versículo 12 eles estão saindo, comendo, bebendo, repartindo, celebrando, se festejando. O povo obedece à voz de Deus, deixa o choro e começa a festa. Irmãos, não basta ouvirmos a palavra de Deus, não basta lermos a palavra de Deus, não basta virmos nos cultos, nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer aquilo que é luz para o nosso caminho, como nós lemos no começo, aquilo que é o que vai fazer com que, como diz Tiago, nós possamos ser felizes, aquilo que vai ser baliza para nós. E uma outra coisa que nós vemos, além da obediência no versículo 12, é a solidariedade ao próximo. Não apenas eles estavam alegres em Deus, mas essa alegria fez com que eles pudessem manifestar o amor ao próximo. Por isso, irmãos, que a alegria é a vossa, é a nossa força, porque nós estamos alegres juntos, e essa alegria que Deus dá para nós, é a alegria que vai fazer com que a gente possa suportar a semana difícil, a semana com as dificuldades, e a alegria que vai fazer com que a gente entenda a obediência e possa obedecer e servir a Deus com toda a disposição, e é essa alegria que vai fazer com que a gente possa compartilhar com o nosso próximo, essa alegria que vai fazer com que a gente possa manifestar o amor ao próximo. Nós nunca podemos, irmãos, separar a dimensão do culto. Ela é vertical porque nós recebemos de Deus, mas nós não podemos esquecer que ela é horizontal também, porque nós temos os irmãos. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa. Como igreja, nós podemos celebrar, porque fomos alcançados por tamanho sacrifício e fomos salvos. Esdras continua, irmãos, com o congresso bíblico durante toda a semana. Toda semana a festa continua. E ele continua lendo, explicando dia após dia a palavra de Deus. A maior reforma, irmãos, que acontece em Jerusalém a partir desse momento é a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre aquele povo. Além da reconstrução, agora a palavra de Deus, a autoridade dessa palavra começa a fazer diferença na vida daquele povo. Hoje, irmãos, você pode concordar comigo que, ou não, mas muitas vezes falta a fome
da palavra nas nossas igrejas. Falta fome da palavra na igreja evangélica como um todo. E quando nós entendermos a palavra, nós podemos obedecer. E essa obediência a Deus então deixa de ser penosa e torna-se um deleite. Agradar a Deus então faz uma mudança, começa a fazer diferença nas nossas vidas, porque passa a ser a principal alegria. Nós entendemos a importância da palavra, nós entendemos que somos salvos, amados, e podemos então obedecer, servir com alegria. E esse serviço com alegria e entendimento, irmãos, faz com que possamos ser vistos como pessoas que têm uma vida baseada na palavra, uma vida em Deus, uma vida guiada pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 3,6, eu termino com esse texto, diz que Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que a palavra de Deus arde em nossos corações, nós possamos ser restaurados, como foi aquele povo em Jerusalém, que possamos entender que somos pecadores. Isso faz com que a gente fique até triste, mas possamos na sequência entender que fomos perdoados, alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Isso faz com que a gente se alegre na alegria do Senhor, que é a nossa força, como comunidade, como igreja. Que possamos entender isso, irmãos, e possamos, como aquele povo, nos deixar sermos restaurados pela palavra de Deus, não pela letra, mas pelo Espírito, que a letra mata, mas o Espírito Santo que vivifica. Amém, queridos? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo entendimento que temos, Pai, que fomos alcançados pelo teu amor, alcançados pela tua graça, alcançados, Pai, pela tua misericórdia, que é renovada a cada manhã, Pai. Pai, nós pecamos, Pai, nós sabemos que somos falhos, Pai, isso muitas vezes nos deixa até entristecidos, mas nós entendemos na sequência que tu nos alcançaste, Pai. O sacrifício de Jesus foi para que nós possamos receber esse perdão, para que nós pudéssemos receber esse perdão, essa graça. Obrigado, Pai. Isso faz com que nós possamos nos alegrar, celebrar, Pai. Faz com que nós possamos nos manter felizes, Pai, porque fomos alcançados por esse tão grande amor. Abençoa cada um de nós, que possamos buscar a tua palavra, entendendo a importância dessa palavra, e possamos nos deixar ser restaurados, não pela letra, mas pelo teu Espírito que fala através dessa palavra, Pai. E que possamos entender que a alegria, a nossa alegria, a tua alegria é a nossa força, Pai. E que possamos nos alegrar por tamanha salvação, que possamos nos alegrar, Pai, pelo teu sacrifício, Pai. Possamos nos alegrar porque lá o preço que deveria ser pago por nós, Pai, não foi. Nós fomos livres do pecado, da condenação, de toda a dívida pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, Pai. Obrigado, nos alegramos nessa noite, não há peso, Pai, porque nós estamos alegres, Pai, porque reconhecemos, Pai, o teu sacrifício por nós, reconhecemos que a tua salvação nos alcançou, Pai. Glórias sejam dadas a ti, Pai, louvado seja o teu nome por isso, Pai. Abençoa cada um de nós, Pai, que essa consciência permeie nossa semana, Pai, possamos nos manter felizes, Pai, que a tua alegria seja a nossa força mesmo, Pai, e possamos caminhar reconhecendo isso, Pai, independente das dificuldades, nós estamos felizes porque fomos salvos, Pai. Isso é a coisa mais importante que poderia acontecer conosco. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém.